Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo ao vivo e um salve também para quem está assistindo essa gravação posteriormente. Eu sou Débora, psicóloga, pesquisadora de educação e relações raciais e estou aqui hoje para fazer a mediação de uma conversa entre duas pessoas muito queridas, que o Sandy Oliveira e o professor Basilele Malomalo. A conversa de hoje, intitulada Literatura de Encantamentos na Sala de Aula, Filosofias e Cosmovisões Africanas na Prática Escolar, faz parte do projeto Escola Antirracista, Construindo Comunidades Afirmativas. Esse é um projeto que foi carinhosamente gestado no Departamento de Educação da Companhia das Letras, mas que hoje ele é cuidado por um coletivo com 11 editoras, e fazem parte desse coletivo Aziza Editora Oralituras, Editora Perspectiva, Grupo Autêntica, Grupo Companhia das Letras, Malê Editora, Masa Edições, Nandiala Livros, Palas Editora e Quilomboje Literatura. Bom, vou começar com os recados primeiro, antes de chamar nossos convidados. O primeiro deles é que esse coletivo vai participar no próximo mês do Festival Latinidades. Acho que vai aparecer para vocês daqui a pouquinho aí do chat o link do festival para vocês conhecerem um pouco mais. Um outro recado é que ao final aqui da mesa do evento vai acontecer um sorteio de 4 livros. Acho que vai aparecer aí na tela para vocês também. O Da Minha Janela, do Otávio Júnior. O Mobá, daqui o Sandy Oliveira. Foi Assim que Eu e a Escuridão Viramos Amigas, do Emicida. E a edição 42 dos Cadernos Negros, do Quilomboje. Bom, outra coisa também que é importante mencionar é que esse projeto tem ações que acontecem, tem eventos que acontecem mensalmente aqui no canal e que vocês podem acessar na playlist, que também vai ser colocada no chat para vocês. E, além disso, existe um material escrito que foi muito bem pensado, uma curadoria muito bem pensada, tanto de literatura quanto de não ficção, para todas as etapas escolares, que foi feito em conjunto, né, entre todas essas editoras, e o link desse material vai ser colocado aí no chat para vocês conferirem também. Bom, para a nossa conversa de hoje, nós teremos a participação de Sandy Oliveira. Ela é artista multimídia, integrante do Movimento Ficado, MNU, desde 1980. Ela é doutora em Educação e mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP. Pedagoga habilitada em Administração Escolar, Orientação Educacional e Deficiência Intelectual. Escritora, autora de livros focados na literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, Line Beijo. Uma das suas principais obras, talvez a mais conhecida ao mundo, no Black Power de Taió, que tem uma série de premiações pelo mundo, e sua mais recente publicação, Com Qual Penteado Eu Vou. Ela é especialista na temática das relações raciais e de gênero e implementação da Lei 10.639 de 2003. Viaja por todo o Brasil, formando educadores em assuntos focados nas relações étnico-raciais e práticas pedagógicas. Nosso próximo convidado, o professor Basilele Malomalo. Ele é congolês, radicado aqui na nossa diáspora brasileira, filósofo, doutor em Sociologia pela Unesp, coordenador do projeto Latitudes Africanas na Unilab e diretor executivo da comunidade Madinato Munawara, que é uma entidade entre Senegal e Brasil. Tem experiência na área das ciências sociais, história africana e do negro brasileiro, atuando principalmente nos temas sociologia africana, relações raciais, multiculturalismo, migrações, cooperação internacional, desenvolvimento sustentável, direitos da natureza
e segurança alimentar e nutricional. Se eu não me engano, e aí o professor me corrija se eu estiver errada, foi o primeiro africano a publicar pelo Quilomboje nos Cadernos Negros, lá na edição 27, né, e depois na edição 35. Apresentações devidamente realizadas, quero dizer da minha alegria de estar aqui, ouvindo, aprendendo, nesse projeto que eu tenho um carinho tão grande, que nós temos um carinho tão grande, que começou pequenininho e foi crescendo e agora tem muitas mãos e muitos pés trabalhando por essa luta, né, pela luta antirracista na escola, por meio da literatura. E antes de passar a palavra para o Sam e para o professor Basilele, eu quero só colocar 3 pontos que são principais, né, que são princípios e fundamentos tanto do projeto quanto dessa nossa conversa aqui. Nós estamos aqui sabendo que a existência de muitos corpos em sua plenitude, em sua complexidade, em sua inteireza, é impossibilitado, essa existência é impossibilitada devido a todo o processo colonial pelo qual nós, enquanto humanidade, estamos passando há muitos séculos. E a gente sabe também que essa dominação colonial, ela se reatualiza. E à medida em que essa reatualização do sistema colonial acontece, é necessário que aconteçam também reorganizações coletivas para o enfrentamento disso, desse sistema. Uma das coisas, e aí esse é o nosso segundo ponto, né? Uma das ações aqui no Brasil, no âmbito da educação, que surgiu devido a muitas lutas, tanto do movimento negro unificado, do movimento de mulheres negras e uma série de outros movimentos, foi a implementação da Lei 10.639, que depois foi atualizada pela Lei 11.645. E essas leis, elas vêm com o intuito de oportunizar as diferentes narrativas dentro da escola, para que a gente não aprenda, para que a gente não leve para a escola apenas uma narrativa eurocentrada, eurocêntrica, e que seja, então, nosso terceiro ponto, que a escola seja, então, um espaço democrático e de enfrentamento de todo esse sistema. Pensando nesse panorama, pensando nesse pano de fundo, quero já lançar as 3 primeiras perguntas para que o Sam fale em 20 minutos e depois o professor também. A primeira pergunta é: o que são encantamentos no plural? Segundo, como perceber ou como encontrar esses encantamentos na literatura? E terceiro, como promover a prática escolar, como promover esses encantamentos na prática escolar? Enquanto a professora que o Sam e o professor Basilele vão fazendo as suas primeiras explanações, quem estiver assistindo pode ir mandando perguntas pelo chat, que depois desse momento a gente vai fazer uma seleção e também direcionar as perguntas para o debate. Por favor, professora aqui, o Sam, com você. Boa tarde, prazer imenso estar aqui. Começarei com uma saudação importante nesse momento. Araualomiwa, Araualomiwa, Yeye Oxum, Omiolowo, Araualomiwa. Araualomiwa, 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 Yeye Oxum, Omiolowo, Araualomiwa, Araualomiwa. Oxum Laomiro, Orixá Lenile Suo, Oxum Laomiro,
Yaodeo, Ekun efun ekun layo, Osun olamiro, Osun layo, Osun laomiro, Orixá unleni lesun o, Orixá omiro, Orixá unleni lesun o, Ekun efun ekun layo, Osun olamiro, Yalodeo, Ia Oxum efumaio, Oxum oramiro, Yalodeo, Ekun efun Exum maior, Oxum oramio, Yaodeo, Ekun efun Oxum maior, Oxum oramio, Oxum laio. Essa cantiga diz: em vez de pensarmos na tristeza, que transformemos tudo em alegria, porque Oxum e Laió, a alegria pertence a Oxum. E Oxum é minha mãe, e nessa quarta-feira preciso render homenagens a ela, que ela cubra todos vocês com o axé da prosperidade, do ouro e do amor em abundância transcendental, que domine os corpos de vocês em todas as épocas e em todos os planos das nossas existências. Axé ô, axé ô, axé ô nessa quarta-feira. O Cambamio, o Cambamio, o Cambamio, vem pra mim coração, vem pra mim coração. A gente precisa dar conta de viver com pouco menos de razão e muito mais de emoção, né, nesse primeiro momento. Então, essa é minha saudação e assim eu saúdo a todos vocês, a todos os nossos ouvintes e todos que estão nos acompanhando nessa live nesse momento, quem vai chegar depois. Enfim, eu trouxe duas cantigas, na verdade é uma cantiga com possibilidades de 2 pés de danças diferentes, né? A primeira parte e a segunda parte. E trazendo essas cantigas com esses pés de danças, tempos diferentes na caminhada, trançar diferentes entre as pernas e os pés, eu trago essa reflexão que nossa querida Débora começou a fazer sobre corpos. Eu pensei muito, né, em trazer o corpo, corpos, enfim, pensar num corpo ancestral possível de vivermos, de experienciarmos na contemporaneidade. E eu quero trazer aqui, né, para além desse início, trazendo esse corpo espiritual através dessa cantiga de Mãe Oxum, essa primeira pessoa, esse primeiro ser que a gente sabe estar ligada diretamente à meditação, porque quando você fala Oxum Olá Omirô, quando Oxum olha para o espelho, não é simplesmente aquilo que no popular as pessoas falam, que Oxum é vaidosa e ela não se cansa de olhar no espelho. O espelho para Oxum é uma forma filosófica de dizer que ao olhar para o espelho, ela vê os seus olhos projetados nesse espelho. E os olhos refletem nossa alma, o nosso espírito. Então, quando essa cantiga diz Oxum, Olá, Omirô, quando ela olha para esse espelho,
ela está vendo muito mais do que simplesmente ela, a face dela, linda por sinal, nesse espelho. Ela está vendo o interior dela, ela está vendo a profundidade que ela tem. Enquanto nós não questionarmos o que nós carregamos dentro de nós, hoje eu compartilhei 2 cartas de tarô que saíram hoje. O tarô de Osho, ele é regido por Oxum. Então, Oxum puxou aquelas cartas hoje de manhã que eu compartilhei no Facebook e no Instagram. E é exatamente falando sobre a mente da gente, o quanto que ela carrega de lixo tóxico, né? E a necessidade da transformação a partir do mergulho profundo na gente. Esse espelho que Oxum se olha e que às vezes ela projeta aos inimigos dela para que eles se vejam nesse espelho mágico, é um espelho encantado, do encantamento, é para que os vilões, né, acabem se vendo as suas maldades nesse espelho. Então, por isso, Oxum é Laió, por isso que ela é a alegria em pessoa, porque constantemente ela está se olhando por dentro e escovando a própria alma. Isso é o sentido, a nossa busca, é lapidarmos, é escovar a nossa alma, é melhorar, ser melhor do que a gente é, não em termos materiais, mas em si em termos das experiências humanas, como elas nos tocam e como nos aperfeiçoamos diante delas. Então é de corpo que eu quero falar aqui. O encantamento para mim é também a partir do momento que a gente se entende enquanto um corpo. E eu quero trazer aqui, portanto, nesse início, uma máxima de Sarah Pain, de 2004, quando ela diz, abre aspas, educar é construir sujeitos semelhantes aos seus ancestrais. Essa é uma frase, se perguntasse qual é a frase, o pensamento que você gostaria de ter tido, é exatamente essa. Educar é construir sujeitos semelhantes aos seus ancestrais. Para mim essa é a máxima, porque toda a minha vida foi numa caminhada sankofa, olhando para trás, pegando aquilo que é necessário para minha sobrevivência no tempo presente, na contemporaneidade, para eu poder viver com um pouquinho mais de autonomia e segurança em ser quem eu sou, para poder ser capaz de projetar um futuro possível para corpos de mulheres pretas. Eu também poderia, e estou trazendo aqui uma máxima da Kyozinha, quando Kyozinha tinha 9 anos, mas já com experiência no balé, na dança, né? Que já fazia dos 5 para os 6 anos, e Kyozinha começou a dizer o seguinte, abre aspas, todo corpo é um livro, e eu consigo ler todos os corpos. A Kyozinha era arrogantezinha quando era pequena, ela achava que todos os corpos poderiam ser lidos. E é verdade, né? Ela não errou não. E eu trago também o professor Duda, o Eduardo de Oliveira, lá da UFBA, quando ele diz, abre aspas, é preciso ler os corpos para vislumbrar nele a cosmovisão que dá sentido à história dos africanos e afrodescendentes espalhados no planeta. E Duda fala em um corpo-território, e eu falo da necessidade de termos não agora forçadamente, como na época da escravidão, mas nós temos a necessidade de desterritorializar o nosso corpo, educado em uma sociedade ocidental, cujos valores são extremamente individualistas, portanto deturpados, para talvez com autonomia
proporcionar e promover possibilidades de territorializar esse corpo novamente dentro de uma filosofia, talvez, que diga muito mais a nós mesmos. Portanto, se o corpo é filosófico, por quê? As atitudes e posturas, representatividade vão indicando essa possibilidade de entendermos o corpo como filosofia, com seus aspectos filosóficos. Eu poderia, dentro daquilo que me pertence, não sou africana, né? Posso dizer que desenvolvo um trabalho afrocentrado a partir do meu encontro com o MNU, Movimento Negro Unificado, quando eu era jovenzinha e aprendi a ter África como referência e como berço da humanidade, e lá nós líamos traduzidos do francês textos de Cheikh Anta Diop, por exemplo, e tantos outros africanos intelectuais, pesquisadores, enfim, com as suas Peraí que eu tô ouvindo, li alguém pedindo para eu aumentar o volume. Aumentei. Vamos ver se responde. Veja se é teste, tá, gente? Veja se tá bem, se melhorou o volume. Tudo. Aumentei 100%, tá? Tá melhor? Rafaela disse que melhorou. Então, bora lá. Se continuar ruim, se aparecer que tá ruim, você tira o fone. Tá. O Pardal, meu produtor, tá falando que se continuar ruim, eu tento tirar o fone para ver se melhora, ok? Perfeito, ok. Então eu vou lendo aqui para não me perder, tá? Nas orientações de vocês aqui no chat privado. Então o corpo é filosófico, porque esse corpo tem atitude, qualquer corpo tem atitude, tem postura, tem representatividade, seja lá para que lado for, né? E eu posso pensar a partir da matriz, né? Como eu não sou africana, eu exatamente fiz o que falei lá naquele começo. Eu refiz a rota, a jornada voltando para a África, a partir de leituras, a partir de compartilhamentos de ideias, de saberes, e dentro do candomblé de Queto, dentro de uma cultura iorubana, iorubá. E aí eu posso pensar, a partir dessa perspectiva filosófica, que o corpo é Exu, uma vez que Exu é esse poder de chegar e dizer eu não gosto, eu não quero, não faço, ou eu vou agora. E é aquele primeiro ar que a gente toma de manhã antes de levantar da cama e fala, vamos que tem uma caminhada, bora que tem uma luta, bora que eu tenho que lutar. Esse ar é essa energia de Exu. Então eu posso dizer que esse corpo da gente é um corpo que precisa estar com Exu acordado, porque é ele que nos coloca na ação, no movimento do dia a dia. Um corpo regido pela filosofia de Exu, é possível a gente pensar nisso? Com certeza. Nós do Candomblé percebemos isso e trabalhamos a partir dessa chave. Libertamos o nosso corpo à medida que compreendemos a filosofia de Exu. Exu, ele é certeiro e Exu é ginga. E o que é ginga? O professor Eduardo Oliveira vai dizer que a ginga é síntese da cosmovisão africana e traz a filosofia do colibri para explicar isso em um de seus livros. E eu vou lá atrás, eu vou na ancestralidade buscar essa resposta para complementar o que o professor Eduardo Duda, querido amigo, trouxe aqui em relação à ginga. Sou capoeira também desde os meus 12 anos, se bem que parada nos últimos anos, mas penso muito nesses termos.
Então eu vou trazer a resposta dessa ginga a partir da filosofia de Oduduwa. Oduduwa, sim, que na mitologia iorubana ora aparece como um ser masculino, ora aparece em seu lado feminino, e eu adoro recontar o mito a partir da perspectiva de Oduduwa, a perspectiva dela rainha, dela mulher. E eu quero trazer esse mito que remonta a tempos imemoriais e que ele é tão importante e que traz a ginga dentro da cosmogonia e da cosmovisão iorubana, que eu acho tão importante, uma vez que a cultura iorubá tem, enquanto representatividade feminina, uma mulher criadora do planeta Terra e do universo. Ela que fez o céu e a terra se separar e o planeta Terra surgir. Imagine vocês dentro de uma grande cabaça, e essa cabaça no espaço flutuando num tempo em que nada existia ou nada era desse jeito, chamas labaredas para todos os lados, um céu eterno, uma escuridão, uma vastidão, sem nome ainda. E essa cabaça flutuando com o Batalá, o homem, Oduduwa, a mulher. E eles disputavam dentro dessa cabaça 7 anéis. E nesse sentido, como o homem, o Batalá, era muito alto, nós estamos falando em tempos imemoriais, gigantes, ele acabava sempre vencendo, ficando com o maior número de anéis. E o prêmio para isso era que o homem poderia dormir, deitar sobre a mulher, para fazer aquilo mesmo, tá, gente? É nesse sentido do sexo. E aí um dia o Oduduwa começou a ficar perturbada com isso, porque ela queria fazer o sexo do jeito dela, né? Do jeitinho dela. E ela começou a pensar em esquemas para vencer essa disputa entre os dois pelos 7 anéis. Ela queria conseguir ficar com o maior número de anéis para poder colocar a sua energia nesse ato tão importante para eles naquele momento. E assim, Oduduwa começou a pensar em formas e ela começou a fazer um movimento de corpo, um jogo de corpo para um lado para o outro, e de repente ela descia. De repente, na descida, ela esticava a perna e girava. Opa, parece uma rasteira. E aí ela ia numa queda de braço, queda de rim, será? E ela foi experimentando. Quando ela achou que já tinha experimentado e estava forte, bem nesse jogo de corpo que ela tinha criado, ela propôs a brincadeira para ele, o Batalá, e ele topou. Ele topou. E logo no início, ela percebeu que ser baixa, mais baixa que ele, lhe trazia vantagens. E a vantagem da rasteira. E a vantagem de um jogo lá embaixo, esse jogo de corpo. E ela conseguiu passar uma rasteira nele e ele caiu. Quando ele perdeu o equilíbrio, ela foi para cima dele e disse: opa, é agora. E ele disse: não, não, jamais submeterei a uma mulher. E ele se levantou. E ela não admitiu. Opa, o combinado não sai caro. Como assim? E eles começaram uma luta, um jogo assim, de tempos imemoriais, uma guerra entre dois corpos gigantes. E eles começaram nesse jogo. E o Oduduwa, que tinha mais experiência, porque ela criou tudo isso, né? Ela gingava para lá e para cá. E num desses gingados, ela estende a perna, bate no peito dele e ele foi para cima. E nesse ir para cima, rompeu a cabaça ao meio. A parte fálica da cabaça foi ganhando o céu acima e foi criado, portanto, o céu. E a parte abaulada foi flutuando no espaço até que virou o planeta Terra. Oduduwa, mãe feminina, energia fêmea. E nesse sentido, eu posso, portanto, a partir desse mito,
pensar na ginga como realmente uma síntese de uma cosmovisão não africana, pensando a ginga brasileira com os negros escravizados, enfim, ainda que tenhamos histórias da capoeira de um outro jeito em partes do continente africano, pensar essa ginga como uma possibilidade de filosofia de vida que a ancestralidade nos deixou e que faz parte, para mim, me parece que esse golpe dessa ginga, esse golpe propulsor que criou esse planeta Terra, esse universo, o céu e a terra, me parece que essa ginga é feminina, mas não só. Me parece que essa ginga, ela faz parte do inconsciente coletivo negro brasileiro. Está em nós essa ginga, essa forma de serpentear os corpos, as coisas, os objetos, serpentear as formas preconceituosas das pessoas nos olhar, enfim. E eu não posso deixar de repetir que essa ginga pode ser, quer dizer, pode não, ela é uma criação feminina, né? As mulheres e os seus jeitinhos, essa criatividade ancestral. É por isso que a ginga, abre aspas, é um processo, uma subestrutura da consciência social, disse o pesquisador Wilson Barbosa em 1994. E eu avanço afirmando que a ginga faz parte do inconsciente coletivo das culturas focadas no comunitarismo, nas culturas negro-brasileiras. E toda a luta nossa da militância negra brasileira, ela está, ainda que de forma consciente, em fazer eclodir uma ginga como ferramenta de luta contemporânea com base ancestral. Para mim é isso. Ginga é essa, abre aspas, que eu traço nas palavras da Aline Beijo, que é a literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, pois está fincada no território da pedagogia ecoancestral, que liga os corpos diretamente à natureza e seus elementos. Um corpo preto, filosófico, gingador, atrelado às lutas contra-hegemônicas. E é um contracorpo afrodescendente que tenta, com muita ginga e golpes de chão, os baixos, as rasteiras, enfim, sair das pressões e das opressões. E o encantamento, para mim, está aí. A magia de conseguir olhar como o pássaro sankofa, olhar para o passado ancestral e trazer tudo que a nossa ancestralidade potente criou, pensou, estabeleceu como possibilidades de caminhos, usá-las nesse cotidiano, no tempo presente, como ferramentas de luta para recriar ou criar um futuro possível e saudável de vida para nós pretos e pretas fincados na ginga. E essa ginga é o encantamento preto que pode estar presente no campo da literatura, no campo dos esportes, enfim, em qualquer área. Então, o encantamento está na capacidade que temos de transformar os mitos em ritos no cotidiano brasileiro, no tempo e espaço que nós estamos, e considerar esse tempo e esse espaço também como sagrado, nada profano, tudo sagrado.
O encantamento está em manter a ginga ancestral, esse primeiro grande ensinamento dessa grande ancestral chamada Oduduá, né? Que não se deixou levar por um homem que disse e que tentou não cumprir com um combinado entre eles. Essa energia feminina que ginga, ela é capaz de se manifestar de uma forma, de um exemplo que eu vivi antes de ontem, na segunda-feira, e vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Eu fui para o médico, na volta passei por dentro de um shopping em Santo André e parei para olhar pratas que eu amo de paixão numa vitrine. E eu estou encantada no vidro, olhando através do vidro da vitrine, e eu vejo pelo vidro da vitrine que encostou ao meu lado, olhando a vitrine, um senhor branco, um senhorzinho. E esse senhor, de repente, olhando para o vidro, olhando para as pratas na frente dele, como eu estava, mas já ligada no movimento, que eu sou arisca, sou capoeira, sou ginga, eu escuto ele dizer, sem olhar para mim, no vidro, ele disse assim: vixe, que coisa feia, esse penteado parece 2 chifres do diabo. Olha, ginga, da mesma forma que eu estava com o olhar fixo nas pratas e no vidro, eu respondi: e são 2 chifres, só que não do diabo, são de Exu. O mesmo Exu que a partir de agora vai acompanhar bem de pertinho a sua vida. E ele pulou, deu um pulo para trás e olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu continuei olhando para o vidro e disse: sai de retro, Satanás! Ele pulou mais ainda e saiu correndo. Ginga, estratégia. Ninguém viu. Uai, o que aconteceu? Que ele tá olhando para ela e saiu correndo. Ela só estava olhando a vitrine. Ginga. Essa ginga foi um dos presentes que a ancestralidade nos deixou. E é a partir dela que a gente precisa dar conta de buscar as nossas melhorias de vida, encontrar formas de promover todo esse encantamento com que algumas pessoas, alguns de nós têm compartilhado durante uma vida inteira. O mesmo encantamento que levou o MNU, na época, a lutar tanto para a inserção dos direitos negros na Constituição Brasileira de 1988, assim como os movimentos negros brasileiros lutaram muito com encantamento para inserir a história da África e das culturas afro-brasileiras dentro da LDB, em seus artigos 26A e 79B, obrigando o ensino da história da cultura afro-brasileira, a história da África e das culturas indígenas no currículo escolar. Promover os encantamentos na literatura, para mim, portanto, tem sido um caminho muito fértil, porque eu fui uma criança que aprendeu a gingar desde muito cedo. E passei pela adolescência, pela vida adulta e estou envelhecendo, aprendendo a entender, a externalizar e a compartilhar o encantamento da ginga em vários espaços que eu tenho ocupado. Quando eu fui orientadora educacional do cursinho para negros e negras da USP na década de 90, eu ensinava, compartilhava a ginga de negros entrarem para cursarem a USP. Tinha estratégia e era uma estratégia que deu certo.
vários negros e negras, inclusive quando eu olho e vejo uma delas, professora na UFSCar, eu tenho orgulho total, porque é ginga. A ginga faz parte de um saber ancestral e que está no nosso inconsciente, e a nossa luta é para que ela venha ao consciente de todos e de todas. E é a ginga que eu trago através das palavras na minha literatura negro-brasileira do encantamento infantil, porque é a ginga de uma vida, da experiência de vida, sendo traduzida através de letras e palavras. Gratidão, um grande abraço, até daqui a pouco. Iê, mundo dá volta, camará. Mundo dá volta, camará. Quem entrou na roda foi uma boneca. Foi uma boneca, iaia, foi uma boneca. Quem entrou na roda foi uma boneca. Foi uma boneca, iaia, foi uma boneca. É isso aí, nós estamos nas rodas, Débora. Estamos nas rodas. Estamos dando rasteira. Dando rasteira, cabeçada, o que precisar. Bênção e tudo mais. É isso aí. Muito obrigada, muito obrigada. Estávamos aqui encantadas, te ouvindo, e todo mundo esqueceu de controlar o tempo. E eu tampouco. Então, quero agora passar a palavra para o professor Basilele, para fazer, então, sua primeira exposição. Muito obrigada, Kyu-san. Quero só deixar aqui registrado que, durante a fala da professora, eu me lembrei da fala de um griot, de um mestre, Sotigui Koyate, que é malinense. Ele é dramaturgo e ator, e ele diz que a inteligência não está apenas na cabeça, mas está no corpo todo. Passo a palavra, professor. Obrigado, Débora. Você nos acompanhou, né? Sempre nos mostrando o caminho até esse momento que a gente chegou. Estendo a mesma gratidão para a minha irmã, a professora Kyu-san, que acabou de me anteceder com essa bela apresentação de encantamento. Foi muito, muito bonito. Quero agradecer a Esmeralda, que também entrou em contato comigo. A outra irmã, Iris, que também fez o contato. Então, foram vocês, mulheres negras, né? Dentro dessa articulação do Dudua, fazendo a ginga acontecer. Estou muito grato compartilhar essa mesa, né? E todas as pessoas que estão em bastidores, especialmente a você que vai nos escutar nesse momento. É um tema muito especial para mim, né? Encantamento, literatura, né? E as questões que nos foram colocadas aqui para a gente tentar responder. Bom, eu realmente acho que vou tentar fazer um caminho, né? Olhando para o continente africano, olhando para nós aqui na diáspora, porque acho que eu verbalizei isso para a Débora. Eu, Basilele Malo, às vezes eu nasci, o que eu vi fazer no Brasil. Hoje, depois de 22 anos nesse país, só sei que eu fiz a rota, eu fiz uma rota que nossos ancestrais fizeram, né? Eu me entendo que eu tenho uma missão aqui, junto com outras pessoas africanas, né, da diáspora contemporânea. Essa missão se soma a uma legião de gente que nos antecederam, tais como a Quisão Oliveira, Esmeralda, Iris, Márcio Barbosa e outras lideranças do movimento negro, chegando até Dandara Zumbi, Alquatune, Teresa Benguela e outras mulheres que fazem esse país, que construem esse país. Essa perspectiva me permite, ao mesmo tempo, né, dizer o seguinte: a história africana, hoje, a Unesco trata como uma história global, é uma história ainda viva no seu continente, uma história viva em suas diásporas.
Então, ali a gente entende que isso está presente na história geral da África, a tal ponto que, além dos 8 volumes que a história geral da África tem, nós teremos outros volumes que vão sair, e um deles é sobre a diáspora. Essa diáspora tem a ver com esse universo de africanos e africanas que descendem dos nossos avós escravizados e escravizadas, mas é também de uma nova geração, desde o professor Kabengele Munanga, a minha, de Nayentre e de outras pessoas, né, estudantes da Unilab, que a gente acompanha, e uma grande diáspora em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, Fortaleza, nós, africanos e africanas, presentes, para dizer que nós formamos a mesma família, essa grande família preta. Então, esse é o ponto de partida. Encantamento. Primeiro, a palavra está em português. Eu tentei aqui como poderia traduzir isso numa das línguas africanas. Eu ainda não encontrei, mas talvez a gente encontre. Mas acho que antes de eu me juntar ao grupo, né, de filósofos como Eduardo Oliveira, Adebenha, o Anderson Flores, Renato Nogueira e outras pessoas, né, que estão dentro desse grupo, Cassiúcia, o Tiago. Naquele período, eu ainda, nas minhas andanças de trabalho dentro do movimento negro, eclesial católica, Agente Pastor Negro, Instituto Negro Padre Batista, depois da minha andança na Unesp, né, no nosso núcleo, junto com o Dagoberto Fonseca, só para ficar aqui, para não me estender. Quando trabalhei na Unicastelo, na formação de professores, um dos meus textos tratou do que eu chamei da filosofia de Macumba, macumbização. Então, eu acho que o encantamento, ele vai nessa linha da filosofia de Macumba. Hoje em dia, eu tentei ampliar esse conceito. Hoje falo de filosofia de Mahat, filosofia do Ubuntu, filosofia do Axé. Esse é o mundo, é o universo do encantamento. Aí eu peço licença. Meu Exu não é fetiche. Meu Exu que é feitiço, que não é fetiche, é fé que não é eto. É o eixo que me move, causa-me amor, paixão, laroê, para encontrar o caminho do rum. Bicho pequeno eu sou, no é natureza, é Yansan que eu desejo, a beleza da ternura que eu procuro nos caminhos da perdição do racismo, da autoestima negada, causa dos meus desamores. Com minha fé, procura minha amada, desamara-me do mau feitiço, ó minha mãe pequena, salubananã, ó boboboi naê, e meu Exu que eu quero, que não é feitiço, feito fetiche. Bacilele Malo, Caderno Negros, 35. Assim eu peço a licença a esse orixá que rege a comunicação, que a Kyusa diz para nós também, e esse orixá do nosso corpo, que permite, que pode também negar as coisas, né, através do corpo. Agradeço a Dabenha por ter também proporcionado a mim o material que ele vem trabalhando. Com certeza, a Dabenha, aqui no Brasil, né, na mesma linha de Eduardo Oliveira, que aqui já foi citado, que tem trabalhado com a filosofia da ancestralidade. A Dabenha, que foi estudante dele, estão na mesma linha produzindo questões, não é? Ao falar de encantamento, lendo o material da Dabenha, tanto o livro dela, né, de filosofia da ancestralidade, como outras conferências que ele vem fazendo, a tese de doutorado dela atualmente, duas coisas chamam a atenção. Quando a gente fala de encantamento, tem também desencantamento. Mas aí o encantamento se coloca na direção da Dabenha como essa possibilidade da escuta sensível.
a escuta sensível. Eu ficaria com essa palavra. Esse escuta sensível, no meu entendimento, ampliando essa concepção, ele tem a ver com a comunicação. Por isso eu acabei aqui de ler esse poema para Exu. Mas estou lembrando também daquele texto da Amadou Ampateba, Tradição Viva. Vocês devem lembrar, nesse texto, ele traz também um mito muito importante para a gente, onde ele vai falar de uma divindade, né, entre os povos Bambará, chamado Mangala. Só que a divindade, ele se encontrava sozinha e precisava do interlocutor. Assim, para poder se comunicar. E Mangala criou Maa, M-A-A, a pessoa humana, que em muitas tradições africanas, essa pessoa masculina ou feminina, ou todas as coisas ao mesmo tempo. Aqui já foi colocado o caso do Odudua. Então, o encantamento, no meu entendimento, e esse escuta sensível, que parte, primeiramente, uma escuta conosco mesmo, uma escuta sensível para com o outro. Que nos meus textos, né, eu coloco geralmente o que eu chamo, diria aqui, é uma escuta sensível, uma comunicação com você mesmo como pessoa, com seu ori, com seu corpo, mas também em relação a esse outro, outra. Em outras palavras, quando eu estou dizendo uma escuta sensível em relação a consigo mesmo, é porque ser pessoa, esse mundo, nunca é um ser sozinho. Mas devemos também sublinhar como todo ser humano é portador de seu ori, portanto, tem uma singularidade. Cada pessoa é única. Mas o fato de sermos uma pessoa única não significa que não possamos ser o que nós somos a partir dos outros. Aí aquele máximo, né, que muita gente gosta sobre Ubuntu, eu traduzo, eu existo porque nós existimos. Portanto, o ser pessoa singular, para ser uma pessoa autêntica e completa, precisa de outras pessoas. Esse eu, na escuta sensível, voltar para mim mesmo, me remete também para a minha comunidade, o que eu chamo nos meus textos da comunidade Bantu, comunidade de seres humanos. Esse aqui é o primeiro movimento. Dentro de si mesmo, para com a comunidade humana. Ali, a comunidade Bantu, essa comunidade humana, precisa fazer outro movimento para que esse movimento de encantamento possa acontecer, o que podemos também chamar de macumbização, o processo de Ubuntu ser sendo e a abertura para com a segunda comunidade, comunidade universo-natureza. Aliás, nesse texto que a Kyusan colocou para a gente, né, eu tenho um texto que vai logo sair, chamado Comunidade Orum e Comunidade Aie. Comunidade Orum Aie. É um texto que eu estou fazendo um debate sobre a questão da natureza. Nesse texto ali, a gente consegue perceber logo, né, o que nós chamamos, né, o que a gente chama de Gaia, da Terra, a Mãe Terra e o Dudua, e a energia feminina. O que a gente pode chamar do céu, mas no caso, em nossas línguas, Orum, não necessariamente o céu, mas esse Orum é o lado da energia masculina. Essa é a questão. Então, o segundo movimento desse encantamento se volta para a comunidade natureza universo, que estou chamando comunidade Orum Aie. No caso, para que haja encantamento entre o Batalá e o Dudua, precisava da harmonia. Quando o feminino nos traz para a sua ginga, que bem colocou Kyusan, cabia ao Batalá, a força masculina, entrar na ginga, para que essa harmonia cósmica pudesse proporcionar mais coisas boas.
Em outras palavras, para que nós possamos ter um encantamento bem feito, é preciso a prática de Mahat, de uma ética do cuidado. O terceiro movimento de encantamento vai para a terceira comunidade. É a comunidade que eu chamo comunidade sagrado ancestral. Essa comunidade sagrado ancestral, ele é composto de divindades e de alguns ancestrais. Mas no caso, já como estamos vendo, no caso, quando a gente pega a perspectiva, por exemplo, do Egito Antigo, alguns mitos, algum texto filosófico, dizem que na base de tudo, naquilo que forma a terceira comunidade, nós temos o Nune. Nune seria água abissal. O Nune é conhecido também como a energia primordial. Essa energia primordial, a partir da qual todas as coisas que existem vieram a existir. Tanto a comunidade Universo-Natureza, como a comunidade dos Bantu, que eu já falei. Então, ali nós temos essa terceira comunidade, onde nós precisamos nos voltar para o encantamento. Então, entendo que o processo de encantamento, ele é um processo da ritualização da vida, da poetização da vida, da macumbização da vida, da ubuntuização da vida. Ubuntu, ser sendo. Então, nessa linha aqui eu vejo a questão do encantamento. No que tem a dizer com literatura, aí nós temos muita coisa para conversar. Acho que isso vai no segundo bloco. A gente vai conversar. Acho que a minha irmã, professora Cuissan, já começou a apontar para nossos elementos. Eu li agora um poema, né, que foi o meu poema, aliás, no Cadernos Negros. Mas antes de chegar aqui, eu muito estava pensando nesses dias numa canção dos povos Batswa, da África Central. Ia ia o ia ia o babaliko ia ia o ia lelio babaliko ia ia o ia ia o ia ia o ia ia o babaliko ia ia o ia ia o mamaliko ia ia o ia ia o. A força masculina e a força feminina, na sua complementaridade e interdependência. Então, nessa linha aqui eu vejo a questão do encantamento, esse escuta sensível para conosco mesmo, como ser singular, voltar na comunidade humana e para outras comunidades que eu acabei de citar. Ali, os povos africanos eles foram muito espertos, né? Eu vou finalizar para a gente já ir nas conversas. Aí, se a produção puder me colocar aquele gráfico de Kalunga, seria muito bom. Porque, a partir dali, nós temos uma ideia sobre o que os povos africanos chamam como a realidade. Não sei se cosmograma, talvez em outro momento ele vai chegar, mas basicamente, o nosso encantamento, esse primeiro, especialmente o último que está lá embaixo, né? Vamos ver se esse primeiro aqui a gente consegue ampliar. Mas pode puxar em cima, tá um pouquinho bem pequenino, ok. Bom, esse é o último aqui. Esse aqui seria a realidade total. Cosmograma de Kalunga entre os Bakongo. Mas você encontra no Egito, entre o Yorubá, entre os Fon, aquele cosmovisão nossa, né? Que todas as coisas estão conectadas. Você vai ver, por exemplo, aqui, do lado tem a Lua, você tem o Sol, você tem o nascimento, você tem a morte. Você tem um período da maturidade, da espiritualidade e da profundeza. Então, essa conexão que a gente precisa, essa escuta sensível que estou falando, esse que a gente precisa. Muito obrigado. Pode até retirar a imagem. Aí eu vou finalizar dizendo o seguinte. Esse paradigma do mundo africano está presente em todas as coisas que a gente faz. Nos textos de Cheikh Anta Diop, Teofilo Benga, a gente percebe que o encantamento do mundo está presente na arquitetura, na ciência, como medicina, na química, está presente na alimentação que a gente tem, está presente na literatura, tanto dos mitos, não mitos, né, que a gente tem, está presente na economia, está presente nas trocas, está presente nas formas de rezar, de encantamento.
Isso aí que nossos avós africanos que vieram para cá, eles, isso está presente em tudo. Né? Por exemplo, eu vou, para finalizar mesmo, estou com as obras aqui, algumas obras aqui deixa eu ver aqui, uma coleção. Essa coleção, talvez algumas pessoas conhecem, de Antônio Jonas. É muito bom como ele vai retratar, né, a literatura, mas partindo de questões como festas populares, a culinária afro-brasileira, as artes brasileiras, afro-brasileira, brincadeiras, né, africanas aqui no Brasil, questão da atualidade, religião, influência no idioma, assim por diante. Então, essas são as influências, né, desse África. Do outro lado, uma obra que me chamou a atenção também é a obra da Patrícia Matos, né, Nia Agotimé. Aqui também uma história de uma rainha que veio lá de Daomé, que vai ser a fundadora de uma das casas mais antigas, GG, em Maranhão. Mas estou também, para quem acompanha meu trabalho, ultimamente estou dialogando com algumas obras da Unesco, né? Que algumas pessoas devem conhecer. A Rainha Nzinga, estou com o Agari Muay Thai e estou com Fumilao Ramuse Kuti, mãe de Fela Kuti. Em algumas aulas que eu estou dando, estou trazendo as figuras dessas mulheres, trabalhando junto com isso aí. Trata-se de uma literatura infanto-juvenil, mas serve para pessoas adultas também. Se a gente pegar, por exemplo, somente a figura, vamos ficar com o Agari Muay Thai. Estou com uma literatura, mas essa literatura me possibilita fazer um debate sobre meio ambiente, direito da natureza. Estamos no Quênia, mas estamos no Brasil. Porque geralmente eu procuro também misturar isso na prática da didática, né? Trazer também uma figura como já falei aqui da Teresa, a Teresa do Quilombo de Piolo. Eu estou em Pantanal, em Mato Grosso, e aí também posso discutir a biodiversidade de Pantanal, a realidade das mulheres negras aqui no Brasil. Basicamente, eu ficaria aqui esperando para o segundo bloco. Débora, se você sair. Eu vou fazer aqui uma substituição rapidinha. A Débora caiu, teve um problema de conexão, então eu vou fazer as vezes de mediadora até ela voltar. Eu acho que a Kil também pode voltar aqui para a nossa tela. Dani, você traz ela, por favor. O que eu achei muito interessante, assim, o chat está vindo abaixo depois das falas de vocês, né? Muita gente mandando salvações, agradecendo, falando do quanto estão encantados com o encantamento, né, das falas e do conhecimento que vocês trazem, né? E que eu acho que ficou muito explícito, né, o quanto é um encantamento, um conhecimento, uma filosofia que é muito complexa, né, e que envolve uma integralidade, né, uma integralidade de corpos, almas, culturas, né. Dentro das escolas, muitas vezes, né, para se fazer cumprir a Lei 10.639, né, que prevê, né, não é nenhuma transdisciplinaridade, né? É um eixo que atravessa, né, todo o currículo dentro das escolas, esses conhecimentos que são oriundos, né, dos povos originários e dos povos africanos que vieram para o Brasil. Muitas vezes, esse currículo que a gente tem dentro das escolas, ele ainda é muito eurocêntrico, né, e muito colonial, né, e muitas vezes a gente não tem sequer noção disso, né? Como se aproximar, como dar esses primeiros passos, né, na direção desses conhecimentos outros, que na verdade não são tão outros, porque são nossos, né, porque são tradições, são narrativas, são conhecimentos que habitam, né, as populações desse país, né? Como a escola, como o corpo diretor, como o corpo docente pode se aproximar desse conhecimento que vocês trouxeram em pinceladas, trouxeram no corpo, trouxeram na música, trouxeram na filosofia, e que são complexos, para que isso não vire
folclore, no mau sentido, ou para que isso não vire efeméride, né? Do tipo, este mês precisamos falar do assunto, então vamos ler um livro, né? Como fazer das leituras do encantamento uma aproximação dessa complexidade exuberante que vocês trouxeram. Vocês podem escolher, vamos passar para o Bacilele para começar, para a gente inverter um pouquinho, e daí depois aqui o responde. Olha lá. Eu diria o seguinte, né? Primeiro eu vou dizer o seguinte: o movimento que estou vendo hoje no Brasil, nós temos entre nós, a população negra, tem quase duas linhas, né? Nós temos uma perspectiva afrocentrada, bem pan-africana e radical, que aponta um caminho para nós termos escolas para pessoas negras, que eu acho legítimo, como se deve ter escolas indígenas, como também nós temos já algumas experiências, né? Alguns terreiros nossos têm escolas, né? Então, outros lugares também, Estados Unidos, essa linha ali, ele pode apontar que nós possamos introduzir um paradigma ancestral africano, no caso no Brasil, para ficar no Brasil aqui. Essa é uma linha. Outra linha ainda acha que nós podemos negociar nossas diferenças. No caso, o Brasil, que se funda a partir de uma... Você tem a população indígena, né? Povos nativos, os povos africanos que chegaram aqui, e depois você tem os europeus, colonizadores, né? Então, nossas gerações vão precisar negociar o lugar de formação, as universidades, as escolas. Por isso eu digo que a lei 10.639 é uma lei para se fazer a revolução, não a reforma. Nós não chegamos para negociar disciplina. Nós queremos mudar tudo. E por quê? O que está por aí nas universidades não está dando conta, né? Essa é a avaliação que quase todo mundo tem. Quando se fala da crise do capitalismo, estamos falando de uma crise do paradigma europeu que faliu. Veja as misérias. Veja o nosso racismo presente na sociedade. Então, nessa linha ali, ainda ficando nessa possibilidade do grupo que acha que nós podemos, como Petrolina fala, né? Multiculturalismo ou interculturalidade, é um jogo das diferenças que implica também negociações. Então, nós podemos sim construir um currículo, como chama? Um currículo intercultural no Brasil, levando em conta as diferenças de povos, de suas raças, etnias. Por exemplo, eu estou aqui com algumas obras do Congo. Esse aqui dos anos 69, 70. A minha formação, eu venho de uma formação quando as nações africanas saem da colonização, começam a descolonizar seus currículos, os conteúdos e método bebem dos paradigmas africanos. Mas agora, não jogaram tudo, não, assim de europeu. Havia algumas questões da Europa que a gente estuda no ensino médio, no primário, mas eu, Bacilele, fui alfabetizado em Lingala, numa língua nacional. Isso muda. As personagens que eu recebo na escola primária e no ensino médio são personagens do Congo, do continente africano, personagens negros. Estou falando do Congo, um país onde 99% de pessoas pretas. Agora, aqui no Brasil, nós precisaremos negociar esse conteúdo. Não vamos migalha, não queremos migalha. Então, para finalizar, eu aponto, né? Primeira coisa, acho que a lei 10.639 ainda precisa de uma revolução nas universidades. Não basta colocar a disciplina, uma disciplina ou outra. É questão do paradigma. Paradigma é um eixo. Aí, uma vez havendo acordo, a partir daquilo lá, nós podemos, sim, começar a preparar as pessoas, formar gente, como a gente tem feito, né? Aqui está, a gente aqui, não somente no curso de pedagogia, como outros, né? Para que possamos, sim, trazer os conteúdos que a gente tem. Conteúdo não falta. Agora é preciso negociar esses conteúdos. É por aí que eu vejo. Ah, meu irmão Bacilele, meu irmão Bacilele.
Basilele, meu irmão Basilele. É isso. Bom, já falou tudo, apoio, assina embaixo, então eu vou para um outro campo, um outro território para trazer, ampliar a visão do nosso público nesse momento, não é? Como levar esses encantamentos para as escolas. E eu vou falar de um chão de escola que é a minha prática a vida inteira, 30 anos nesse chão de escola, berçário, educação infantil e ensino fundamental. Pensar nessa educação que para mim tinha, e já falei isso em algumas lives, que ser reformulada completamente, e talvez nem a reformulação dê conta do necessário, é preciso derrubar tudo e trazer tudo de novo, mas a gente sabe que isso não é possível. Então, dentro do possível é que eu vou falar como trazer esse encantamento. Para que o encantamento possa existir em qualquer corpo que tenha nascido em sociedades ocidentais, racistas, hegemônicas, enfim, como é a nossa no Brasil, ele precisa passar pelo desencantamento. Sem desencantar os nossos corpos para essa realidade que nós vivemos no nosso país, é impossível nos encantarmos com o diverso, com o múltiplo. É impossível. Por quê? Porque nos domam desde o nascimento da criança, né? Nos domam de uma forma tremenda a nos sentirmos ou superiores ou inferiores, sempre numa relação com alguém, mais pobre, mais rico, mais feio, mais bonito, preto, branco e assim por diante. E num processo de individualidade tremendo o tempo todo. Portanto, dessa forma, não tem como se encantar pelo diverso. Agora, quando a gente entende que essa estrutura da sociedade que está aí é uma estrutura falha, porque divide, porque nunca soma, ela somente divide, separa, exclui, é excludente, né? Enquanto a gente não perceber a chave das sociedades ocidentais, na mais-valia, na exploração, a gente não vai conseguir desencantar o nosso corpo preparado para o desencantamento, tendo o desencantamento como valor. Eu estou trazendo aqui aspectos filosóficos. A gente se encanta pelo que deveria ser desencantado, mas a gente acha lindo as marcas, a gente acha lindo, né, o poder do jeito que a gente vê, tanto que a gente quer reproduzir o poder, né? Vá ver quantas pessoas humildes da base da sociedade brasileira votou em quem está aí no poder fazendo atrocidades, né? O algoz, ele é sempre reproduzido por quem passa pelas atrocidades desse algoz. É algo que a filosofia explica, mas não só, a psicologia social também, do desenvolvimento, também nos explica isso. Então, para que o encantamento se instaure, nós precisamos nos desencantar. Entender que tudo isso que está aqui é falho, é errado, não dá certo, não deu certo e que é preciso mudar. A partir do momento que a gente desconstrói caminhos, corporeidades e corpos, a gente consegue deixar o lugar, né? Lugares vazios dentro de nós para perceber o outro, que acaba sendo novo, porque a gente nunca olhou dessa forma encantada para aquele outro que sempre esteve no nosso lado, talvez limpando a nossa casa, preparando a nossa comida, cuidando dos bebês, enfim. Então, esse encantamento, ele precisa acontecer. De que forma, gente? Que diretoras, coordenadoras pedagógicas, professoras
podem trazer esse processo de uma forma doce, dando palavra a quem deve falar, dando a fala a quem deve falar. É o que o professor Basilelli falou agora no final. Convide o professor Basilelli com todo o material que ele tem. Convide Kilson de Oliveira. Convide Sandra Petit. Convide Henrique Cunha Júnior. Convide esses profissionais que estão aí há anos, há décadas da vida, falando a mesma coisa. Professor Henrique Cunha Júnior fala a mesma coisa. Eu conheço ele há pelo menos 30 anos. Ele está falando a mesma coisa, trazendo toda a tecnologia criada por africanos e africanos de forma geral, trazendo exemplos de vários países do continente, de tecnologias, criações. É o professor Henrique Cunha Júnior que desde sempre fala isso. Cadê professor Henrique Cunha Júnior nas escolas? Está lá na Universidade Federal do Ceará, né? Cadê Basilelli Malomalo, que não é um brasileiro falando de África, é um africano do Congo falando do lugar dele, de onde ele nasceu, de onde ele viveu, de pesquisas, de absolutamente tudo, né? Cadê professor Basilelli Malomalo nas escolas? É esse o respeito. E a gente que é da educação infantil, a gente sabe, educação infantil fundamental, a gente trabalha sempre com as comunidades de entorno. O que está no nosso bairro, o que está no nosso município, e faz essa articulação de trazer para a gente entender e dar a fala a quem deve falar. Essa é uma percepção que a gente precisa ter. E aí eu quero saber o seguinte, né? E aí eu vou dar um exemplo muito objetivo, né? Quem é que está falando sobre branquitude desde sempre? Para mim é a Cida Bento. Ó, cadê Cida Bento como referência da branquitude, gente? Então, as coisas não são tão óbvias assim. A gente precisa parar e pensar e falar, peraí, eu tô chamando esta figura para falar de branquitude, mas será que foi ela mesmo que começou a falar sobre isso? Cadê o histórico dessa branquitude? Cadê a mulher preta? Cadê o homem preto? Cadê o pesquisador, a pesquisadora preta e preto para falar sobre essa questão, talvez? Deixa eu entender essa perspectiva da boca deles ou delas. Essa é uma questão. Então o encantamento, ele vem a partir do momento que a gente se desencanta com alguma coisa. Nós vimos essa revolução o ano passado por conta da pandemia e a quantidade de lives e movimentos de pessoas brancas no meio dessa história toda. Não quero nem discutir se é temporário ou não, mas sem dúvida alguma a gente precisa dar conta de reconhecer que muitos compreenderam o que a gente está há décadas falando em relação a toda a questão do racismo no país, né? Pode ser uma compreensão superficial? Pode, mas se desencantaram seus corpos, e alguns e algumas fazendo a sua parte em termos de o que eu posso fazer em termos de contribuição para esta questão, para superar esse racismo daqui, da minha casa, da minha editora, do meu ponto de vista, da minha escola. E isso é importante. Desencantar para poder se encantar e sermos capazes de reencantarmos o mundo. Para mim é essa a questão. Bom, estamos aqui nessa conversa, nessa troca. E acho que algo importante que fica e que move é o quanto nossos corpos, nossas subjetividades não são aleatórias, né? Essas subjetividades, essas identidades, elas são construídas a partir da saúde desses corpos, da existência desses corpos, da fala desses corpos e do trânsito e do movimento desses corpos, né? Eu não lembro se é Fanon ou algum outro autor que traz a ideia da identidade itinerante das pessoas negras, né? Que quando os europeus chegam e fragmentam o continente em países, detonam totalmente a forma como os grupos se pensavam o mundo, pensavam as relações com a natureza e tudo mais.
Então, acho que as falas de vocês nos trazem, ou pelo menos me trazem bastante essa noção dessa subjetividade, dessas identidades que acontecem no trânsito dos corpos, na existência dos corpos, no movimento dos corpos, né? Muito obrigada, de verdade, por tudo isso que vocês trouxeram e que continuaremos ainda discutindo, continuará ressoando em todos nós que estamos assistindo. Eu gostaria de lançar aqui 3 perguntas, e aí vocês não sintam-se obrigados a responder agora, né? São 3 perguntas do público, e aí, em algum outro momento posterior, a gente avisa o público como é que essas respostas serão dadas com um pouco mais de profundidade. Então, eu vou pedir para todo mundo que estiver assistindo, siga as redes sociais da Companhia na Educação, e o pessoal vai avisando para vocês a continuidade desse projeto. As respostas que não serão completamente dadas aqui serão dadas posteriormente, e vocês podem continuar acompanhando esse debate, essa conversa. Então, eu vou fazer as 3 perguntas e pedir para que vocês pincelem já falando suas palavras finais, pode ser? Pode. A primeira pergunta, da Jaqueline Andrade, ela pergunta como a tradição e a modernidade se harmonizam e se apresentam na literatura africana. Então, ela trazendo essa noção de temporalidade, né? Tradição e moderno. A Lina Maria Freire trouxe a pergunta: como trazer a literatura para a aula de história para fortalecer as práticas antirracistas na escola? Então, aí uma intersecção entre literatura e história. E a terceira pergunta, da Deusdete Cássio de Jesus: trabalhar ginga, corpus, conhecimento de si e do outro é, como muito bem explicado, uma ferramenta potente. Como romper as fronteiras dos medos para podermos promover essa transformação? Mais uma vez, não sinto pressionados a responder completamente, profundamente, mas são 3 pontos importantes que o público trouxe para a gente finalizar a conversa de hoje. Acho que o Sam pode, depois eu finalizo, o Sam. Pode ser, pode ser. É que eu tinha falado por final, por respeito, acabei passando a palavra para você, Basilele, mas estamos juntos, bora lá que eu vou. Em relação à literatura africana, eu vou ficar bem sem responder, por respeito ao Basilele que está aqui, e é isso que a gente faz, né? Respeito profundo, poderia responder, mas não o farei. Porque eu acabei de falar sobre lugar de fala. Então, eu tenho Basilele aqui ao meu lado, esse irmão, e é ele que poderá dar uma resposta fundamentada em relação a isso. Eu quero trazer como romper esses medos em relação a tudo isso, a ginga enquanto uma ferramenta, né, de trabalho, como romper e promover, como promover e romper o medo na implementação, talvez, dessas questões. E o medo é o seguinte, né? Lembra da cantiga do Oxum, que eu trouxe logo no início, né? De olhar para o espelho, da gente mergulhar na gente mesmo, se reconhecer. E nesse mergulho, quando a gente se olha, a gente vai entender as nossas potências, mas também entenderemos os nossos medos. E esses medos que a gente tem, eles precisam ser superados, porque ninguém se move com medo. A gente não pode e não deve, em prol da nossa saúde mental, emocional, física, corporal, enfim, ficar preso ao medo. Medo de viver, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, o medo precisa ser enfrentado. Ele é enfrentado quando a gente se reencanta, porque quando alguma coisa
choca com o nosso corpo, faz o nosso corpo e a nossa corporeidade se agitar e sair do lugar da mesmice, do lugar comum, né? Então, a partir desse momento, você vai ter que ter uma ação. E aí eu digo o seguinte, você está falando de algo que é ligado ao que eu falo o tempo todo para os meus grupos de pesquisa, grupos, né, de literatura, enfim, que nós temos aí no Zap, com professoras que fazem os cursos comigo, enfim. Eu digo o seguinte, monta um kit, professora, tenha a coragem de enfrentar esses medos. Às vezes o medo da pouca informação ou da falta de informação, enfim, a gente começa e vai aprendendo no processo. É assim. E essa é uma filosofia da área da educação especial que eu também sou, né? A gente não pode esperar que os profissionais da educação tenham vontade de fazer educação especial para entender a educação como inclusiva de fato, né? Então, a gente fala o quê? Né? Defende a inclusão, vem cá que eu seguro a sua mão e eu te ensino, professora. A gente compartilha aqui, eu vou junto com a senhora vai entender como lidar com um cadeirante, com um autista. Peraí, venha cá. E a gente vai se formando no processo. A questão racial é a mesma coisa. A gente está trabalhando a questão racial e se formando no processo. Ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente está compartilhando. E é assim, é retroalimentado. E anda com uma pastinha. Sabe, uma pastinha, eu falo para as minhas alunas de pedagogia e tal, sempre ensinei isso porque sempre foi o meu hábito. Eu ando com uma pastinha e eu coloco lá cópia da Constituição Federal, cópia do ECA, com tudo destacado, aquilo que me interessa, que eu sei, tá? Na questão racial. Aí eu ando com o ECA, aí eu ando com a Lei 10.000, eu ando com a Lei KO, eu ando com a Lei 10.639 e a 11.000 e a LDB, e eu ando com o Estatuto da Igualdade Racial. Tudo na pastinha que fica em minhas salas de aula. Para onde eu vou, essa pastinha, eu tenho um kit com essa pastinha. Veio alguém falar como que a senhora está trabalhando essa questão, né? Na história, na geografia, na literatura, não sei o quê. Tô eu lá com a pastinha de documentos e aqui. E aí é o meu lado da militância, né? A OAB nos orienta, fora isso, nos orienta inclusive a encaminhar o não trabalho das escolas, enfim, dentro da questão das questões que fundamentam a Lei 10.639, 11.645, que alteraram a LDB 9394/96, a ir para o Ministério Público. Então, é exatamente isso. A gente tem dessas documentações, e elas são necessárias, sim, para os nossos pares, até mesmo para os pais e mães de estudantes, ter isso que torna a vida da gente um pouco mais fácil, porque pensam que vão nos enquadrar por estarmos trabalhando com algo que as leis, não só a 10.639, não só a LDB, mas a Constituição Federal, está lá que nós devemos trabalhar as culturas africanas, afro-brasileira, história, está lá na Constituição. Então é a nossa lei maior. Então eu quero ver alguém falar que eu não posso trabalhar desta forma. Então me parece que quem perguntou, o medo é o problema é o grande problema da questão, é o medo. Então supere o medo, dê o passo e se entenda fazendo algo em prol dos direitos humanos. Nós não estamos falando aqui de profissionais que vai pensar se vai trabalhar uma determinada questão ou se não, se ela deve ou não. Por quê? Porque é lei, então ela deve trabalhar. O não tem lugar nessa situação. Então se encorajem, pega a lei, as leis todas, fundamente seu trabalho, respira fundo e vai fazer o que é de direito, distribuir um trabalho focado em direitos humanos. Para mim essa é a questão mais séria que a gente tem aí, né? Não tem lugar para achismos, não tem lugar para medo, tem lugar de você se entender como um agente social que pode e deve contribuir
para a erradicação de qualquer forma violenta no tratamento de crianças, jovens e adultos, estando em espaços educativos, sejam esses espaços da educação formal, não formal ou informal. Como educadoras, é dar atenção aos direitos humanos e fundamentar os seus trabalhos neles. Eu acho que é por aí, basicamente. Aí já posso, né, Débora? Débora tá ali. Qualquer coisa aparece na tela aqui para me avisar. O tempo correu tão rápido, né, Débora? Já posso? Ok. Então, o tempo correu tão rápido, né? A gente percebe aqui. Ali, né, no encantamento com literatura, né? Eu acho que fiz um esforço desse conceito de encantamento, que acho que tem a professora Kiusan, Eduardo Oliveira, Adbenha, né? Pessoas que estão na linha de frente, né? Trabalhando esse conceito. Deve ter mais outras pessoas, né? O conceito que possibilita, né? Compreensão de muitas coisas, né? Eu diria que nas minhas escritas, né? É um conceito que aparece com o conceito de macumba, macumbização, né? Lá atrás eu escrevi alguns textos, né? Mas hoje acho que encantamento vai nessa linha, né? Mas juntando as duas questões, né? O esforço que eu fazia nesses textos, né? Eu dizia, é preciso macumbizar, né? Dizia até preciso macumbizar os brancos, né? Agora, hoje me pergunta até que ponto o branco pode ser macumbizado pela dimensão do racismo impregnado, né? Eu nasci como que é, mas ainda acredito no ser humano, né? O racismo na sua dimensão cultural, estrutural, que está dentro de corpos, não é fácil não para superar, mas assim, toda gama de estudos sobre a branquitude, pensando em possibilidade, se diz que é possível, né, superar o racismo. É preciso superar o racismo para virarmos antirracistas. Isso é possível. Então, eu quero apostar nisso, né? E aí, a educação é uma ferramenta, literatura é uma ferramenta muito forte para isso. Outra coisa que eu gostaria de dizer, eu acho que é preciso, quando a gente está falando de encantamento, precisamos também saber que isso é encantamento. O racismo ele não acabou. Então, o nosso esforço aqui é para encontrar formas de vidas mais dignas para pessoas oprimidas, racialmente ou por questão de gênero, para que esse mundo seja melhor para todo mundo. Então, esse esforço aí, ele tem que ser um trabalho coletivo. É um trabalho somente para nós, pessoas negras. É um trabalho coletivo, por isso nós apostamos nas pessoas aliadas, né, conosco. Por isso, ser educador, eu sempre digo, né, é você ser uma macumbeira, um macumbeiro. Nessa dimensão mesmo de trazer o encantamento, né, a macumbização na sala de aula. Outro elemento que eu gostaria de colocar, nós estamos falando de um paradigma onde as coisas são práticas. A filosofia é uma filosofia prática, literatura é uma literatura prática. Não é somente uma ficção. Não é somente uma ficção. Então, desse ponto de vista, esse é o convite que eu faço aqui. Nós entramos viés o paradigma africano, continental e afrodiaspórica, na minha fala, na fala da professora Kiusan, mas esse aí é somente um caminho. Nós não queremos dizer que agora o Brasil tem que ter o paradigma africano. Queremos um paradigma indígena e queremos um paradigma que seja ele europeu, mas esse europeu que dialoga, mais aberta, esse ocidente aberto ao diálogo, também existe. Não é? A partir disso, você possa fundar uma nação onde o respeito às diferenças é a nossa base, não é? Gostaria muito de registrar isso, muito registrar, porque talvez não me fiz bem entender. Dito isso, eu acho que nossa próxima luta em relação à lei 10.639, e toda a galera que acredita na gente, que acredita em nós, pessoas negras, pretas, a gente se somar, porque realmente nas universidades, onde se forma gente, os saberes, do ponto de vista currículo, são desiguais. Mesmo os corpos nossos, como docente, aí nenhum problema de desequilíbrio. Então, esse passo aí a gente ainda precisa. Além da luta em relação a cumprimento da legislação, né? Como já a professora Kiusan colocou para a gente. Esse movimento, precisamos nos unir, nos somar. Porque realmente o paradigma ancestral africano e indígena traria muitas coisas.
para o país. Estou falando da questão do paradigma, gente. Quando eu estou falando da questão do paradigma, é mudança do eixo, como estão falando nossos irmãos da América Latina, né? O tempo dele câmbio ontológico, de nós como gente, como pessoa. Isso passa por uma ética. Isso passa pela maneira de olhar o mundo, ver as pessoas. Claro que existem outras formas de ancestralidade não africana, não indígena, que deveria se somar. Se você é cristão, se não é. Pode ser cristão, muçulmano, budista, não importa a sua religião. Eu diria, a última fase, né, de todo o conhecimento que a gente procura, essa sabedoria é uma sabedoria ancestral, que geralmente a escola não está dando. A escola não dá essa sabedoria. Vocês viram desde o início, por exemplo, a professora Kyusan, né, nos trouxe as canções, nos trouxe a poesia. Isso quase nas escolas a gente não faz. O cantar, não é? O falar de amor. Até tensionou a relação entre o Dudua. Eu aqui, ficou na minha cabeça o Dudua com o Batalá. Fiquei dormindo com aquilo lá. Que aponta para a gente esse paradigma, né, da complementaridade entre a força feminina e masculina. Mas quando bem dada, infelizmente o Batalá, eu acho que não entendi muita coisa, não. O Batalá não entendeu muita coisa, não. Mas deveria entender. Então, basicamente, ali, bom, finalizando aqui, nas perguntas colocadas, eu, muito rápido, né? Tradição e modernidade. Gente, o que a Kyusan escreve tem a ver com tradição e modernidade. Não tem contradição entre tradição e modernidade. Os terreiros de candomblé no Brasil, as congadas, os umbigadas, tudo isso aí é tradição e modernidade. Eu tenho um texto muito interessante que eu vou recomendar. É o texto que eu trabalhei sobre, chamado Keita, o legado do griot. Aí estou falando do cinema, né? Acho que o cinema africano é uma pista muito interessante para trabalhar. Cinema africano, quando fala continental e diaspórico, né? É muito interessante. Alguém perguntou como a gente pode trabalhar a literatura na história, né? A pista que eu dei aqui, essas coleções da Unesco, aponta nesse caminho. E muita gente trabalha. Tem gente que pega o texto de Chimamanda. Eu conheço outra amiga, minha irmã, a professora Karine, que está lá na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Relações Internacionais, trabalha literatura africana com relações internacionais. Eu estou dando um curso, RI, onde eu trago a literatura para você discutir coisas de vida. É possível fazer. É possível fazer. E a última, né, questão do medo, eu acho que a minha resposta foi em relação à questão do racismo. Não dá como a gente falar de encantamento sem falar de desencantamento. E realmente o racismo que afeta nossos corpos desanima. Racismo mata. Mas agora entendi também o recado que foi dado, né? Desde o paradigma do Xu, da gente se olhar no espelho, olhar a nossa beleza. Eu quero fazer esse caminho, né? De não ter medo. De não ter medo e para a gente sair, todo mundo sabe, o Brasil no mundo, nós só podemos vencer essa força do mal. Esse grande Kindoki, estabelecido pelas forças do mal, a gente caminhando de uma forma juntas. Eu acredito muito nisso aí. Os Estados Unidos deu um exemplo, né? O Trump achou que seria eterno, mas caiu o Trump. Aqui no Brasil, talvez amanhã a gente muda, né? É por aí que eu vejo o caminho. Eu acredito muito numa força da esperança, um trabalho coletivo. Nós podemos, sim, mudar o país, mudar a nós mesmos. É isso que eu teria a dizer, Débora, nesse momento. Oi. Muito obrigada mais uma vez. Seguimos aqui encantadas e encantados, mobilizados, implicados, incomodados também com essas falas e provocados. Entendo que tudo que foi trazido essa tarde, quase noite, nos leva a crer que esse giro epistemológico, esse giro ontológico, esse giro de pensamento, só vai ser possível quando a gente conseguir se entender enquanto seres coletivos, não enquanto seres individuais, que é algo que nós somos ensinados a pensar e a acreditar, né?
as filosofias ancestrais africanas, indígenas, dos povos originários, nos dizem há muito tempo, né, que somos seres coletivos. Entender a humanidade como superior, ou alguma humanidade específica como superior às outras, ou como superior aos outros seres do mundo, é o que está nos destruindo, né? É o que está destruindo corpos, destruindo mentes, destruindo vidas. Eu quero fazer o encerramento dessa mesa com o trecho de uma música que eu lembrei durante toda a fala de vocês. É a música Pedagoginga, do Tiago El Ninho. Ele tem um trecho que diz assim: eu não quero mais estudar na sua escola, que não conta minha história e, na verdade, me mata por dentro. Me alimento da sabedoria de entidades de terreiro. Sou guerreiro da falange de Ogum. Zum, 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 capoeira mata um, mata mil. Pedagoginga na troca de informação. Papo de visão. Nossa construção passa por saber quem somos e também quem eles são. Não entrar em conflitos que não tragam solução. Evitar a fadiga, não dar um passo em vão. Acredito que esse passo que demos nessa tarde não foi em vão. Preciso fazer uma última fala burocrática. A vencedora do sorteio dos 4 livros foi a Bruna Amício da Silva, da Praia Grande, São Paulo. A equipe da Companhia das Letras vai mandar um e-mail para você, vai entrar em contato. E vi que o Sam abriu o microfone, se vocês quiserem dar um último tchauzinho, à vontade. Obrigada pela atenção de todos. É o tchauzinho, você falou aí, cantou um trecho dessa letra, né? Trouxe a letra esse poema em forma de música, vamos dizer assim. E eu digo, é ginga, não tem jeito, é ginga, é tudo gingado. E com essa ginga, então, dizendo para professor Basilele que na cultura Yoruba é a complementariedade que vigora, né? Porque essas histórias, elas não têm fim. Eu acabei na história da separação do céu e da terra. E não contei o quanto que eles se namoram à distância. Depois de toda a tragédia, sentindo falta um do outro. E como que eles se comunicam e mantêm essa retroalimentação entre o feminino e masculino, né? Então, é de complementariedade, sim, que a gente está falando entre energias masculinas e femininas, e a energia que a gente carrega dentro dos nossos corpos, né? São energias complementares também entre o masculino e o feminino. Então, é exatamente isso. E falando isso, então já vou me despedindo. Foi um prazer estar aqui com você, Débora, com você, meu irmão Basilele Malomalo, gratidão. Eu tinha esquecido da macumbização, que eu amo, que eu admiro, esse texto fundamental, essa macumbização. Eu vou trazer de volta para mim à luz esse texto, ler de novo, já li muitas vezes. Enfim, é isso, pessoal, é a macumbização nas escolas, e eu trago também lá na minha tese a questão desse ebó necessário nos espaços da sala de aula, que foi o que aconteceu aqui, um ebó epistemológico. Vocês vão sair dessa live, com certeza, com uma leveza gigante no corpo, mas a mente pensando, uma coisa de energia, quero colocar em prática, como que eu vou fazer isso? Enfim, o professor falou algo que me deixou perturbada, aqui o Sam falou outra, que é isso. Essa é a função do ebó, deslocar a gente de lugar, que quando o ebó termina, dá a impressão que a gente tá com o corpo fazendo isso, ó. E o corpo da gente tá parado. O que aconteceu? Energias, né? As energias tomando conta de tudo isso. E energia não pode ficar fora dessa nossa roda, desse giro, desse ebó. Nós estamos falando de energias o tempo todo. Seja energia em forma de corpo, né, gente? Física quântica, né? É a matéria, é energia, né? Densa, energia.
Nós falamos de energia o tempo todo. Então bota essa energia para andar, gente, e bora lá que a luta antirracista, ela não pode parar e ela depende de todos nós, juntinhas e juntinhos, juntinhas, como o professor Malo Malo falou. Gratidão por esse convite imenso, por esse pool de editoras maravilhoso. Gratidão, professor Malo Malo, nesse momento. Débora, irmão Malo Malo, Débora, irmã, eu estou entre irmãs e entre irmãos aqui. Toda a minha gratidão por esse momento e esse público que eu tenho certeza que agitou demais tudo aí. O meu braço, meu beijo, meu abraço, gratidão a vocês. Que Mãe Oxum, nessa quarta, lhes cubram com toda a prosperidade e amorosidade possível. Olhe para dentro de si, medite, compartilhe só o que tem de melhor, o que não tiver pronto, guarde, trabalhe, reelabore, recrie, se recrie e ressurja ao mundo de uma forma linda, contribuindo e distribuindo energia boa, porque se a gente não tem o que falar de bom, a gente deve ficar, ó, calado. Um beijo, boa noite. Também deixo um beijo e que a Mãe Oxum nos acompanhe. Prosperidade, saúde. Axé. Axé. Ora, iê, axé para todos nós. Boa noite, gente. Obrigada. Até as próximas.